Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Dusvol, eu sou repórter da Carta Capital no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, nós estamos chegando no final do ano, né? Sempre uma época de fazer balanços, diversos balanços em várias áreas. E aqui para falar sobre ciência e tecnologia, sobre o que aconteceu durante esse ano, né? Que foi o primeiro ano do governo Lula, né? Após 4 anos de travessia do deserto na ciência brasileira. Eu tenho a satisfação de estar aqui com a professora Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências, uma pessoa que eu particularmente sempre tenho a satisfação de entrevistar, porque está sempre do lado correto, no meu modo de ver, em busca do desenvolvimento do Brasil. É com satisfação que eu recebo a senhora, professora. Muito obrigado por o convite. É uma honra para mim, Maurício, estar aqui com você nesse programa, na Carta Capital, que eu tenho, que eu leio e que eu admiro também pela retidão de posturas. Professora, antes de a gente entrar propriamente dito na avaliação desse ano de 2023, né, que está se encerrando, eu quero ainda voltar um pouquinho, falar de 2022, porque saiu agora, já no último trimestre, o estudo da Scopus, que mostrou que pela primeira vez, né, desde que a organização começou a fazer essa medição, pela primeira vez houve um recuo, né, um recuo na produção científica brasileira de 7,4%. Eu queria que o senhor comentasse, é um resultado esperado depois que o Brasil passou nesses 4 anos de governo, que de uma certa forma deixou um pouco de lado a ciência e tecnologia? Acho muito importante você ter trazido esse aspecto, porque é consequência, na minha visão. E é consequência não só da falta de investimento, mas do bombardeio à ciência e àqueles que querem fazer ciência. Uma falta de postura ética em relação aos jovens que gostam, que viriam, né, para essa área. Então, a descrença, as fake news, tudo isso em conjunto levou a essa queda. E é importante, porque eu não sei se todos se lembram, é uma queda, foi a maior de todos os países avaliados. Igual a nós foi só a Ucrânia, que está em guerra. O outro aspecto que eu queria trazer é que não é que todos os países caíram. Muitos países, vários caíram, alguns pontos, mas muitos subiram, e subiram muito no ranking em termos de número de publicações. Então, eu vejo isso como o efeito de longo prazo, né, daquilo que a ciência brasileira experimentou nos últimos tempos. E, professor, teria sido esse o fundo do poço, de lá para cá, o PIB só tende a melhorar, já teria passado? Como a senhora avalia esse primeiro ano do governo novo, né, do governo atual, do Lula? Houve uma retomada, a esperada retomada do setor de ciência, tecnologia e inovação, ela começou a acontecer? Olha, eu vejo que sim, poderia ter sido mais, com certeza, mas o fato da gente ter com quem dialogar e de uma forma mais transparente, o fato de ver a valorização do jovem, a correção das bolsas, embora não suficiente, mas é uma sinalização. É uma sinalização que ciência é importante para o país. As bolsas de mestrado, doutorado, iniciação, pós-doc, estavam sem correção há mais de 10 anos. E houve, logo no início do governo do presidente Lula, essa correção. Então, a gente quer mais, precisa mais. Porque uma coisa que é importante salientar é que a bolsa, para quem é mestrando, doutorando ou pós-doutorando, é um salário. Essa pessoa já está, não é Bolsa Família, não é um auxílio, é o salário desse profissional. São pessoas já formadas que estão se qualificando para produzir mais ciência, tecnologia e inovação para o país. Professora, a gente falou, né, durante os últimos anos, na verdade, né, muito sobre o desmonte, né, o esvaziamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Isso foi revertido ainda no ano passado, né, houve o desbloqueio, a revitalização do fundo. Nós tivemos também
uma certa apatia, né, usa esse termo em relação à FINEP, né, que é a financiadora de estudos e projetos, também um braço importante para financiar projetos científicos no Brasil, e agora a FINEP também já ressurge com uma execução orçamentária prevista de 10 bilhões, uma coisa assim realmente volumosa. Aqui eu só faço um pouco sobre isso, como você está vendo essa retomada dos investimentos, né, na ciência, tecnologia e inovação no Brasil, e do ponto de vista da academia, quais são as prioridades, né, na retomada desses investimentos? Ficou evidente que o governo conseguiu executar 100%, empenhar 100%. Então, isso já é uma grande vitória. Mas eu acho extremamente importante que se tenha o CCT, que é o Conselho Nacional da Ciência e Tecnologia, que é presidido pelo presidente da República, que deixou de existir durante o governo ou desgoverno do Bolsonaro, não teve reunião do CCT, então precisa ter essa reunião, e aonde a gente vai levar como sociedade civil essa pauta, porque a ciência, eu falo isso, né? Você lembra essa frase que eu cunhei há muitos anos atrás? Ciência, tecnologia e inovação não são gastos, são investimentos. E isso é o que as nações desenvolvidas estão fazendo cada vez mais. Se o Brasil quer, de fato, ser líder, se o Brasil quer, de fato, estar entre os países que jogam bola lá no G7, tá certo? Quem joga bola lá está investindo pesado em ciência, tecnologia, inovação e educação. Então, são dois eixos que o Brasil precisa dizer se ele quer ou não. Não pode ficar na moita, não pode ficar no muro. Bom, nós estamos felizes, damos parabéns pelo descontingenciamento, damos parabéns pela execução, mas queremos mais. E aí nós temos um momento que eu acho que é muito particular, que existe um diálogo muito importante entre a ciência, a sociedade civil e o empresariado. Não são todos empresários que querem investir em ciência, mas aqueles que querem dialogam conosco. Então, nós temos que nos aproveitar desse momento e nos aproveitar da juventude, né? Porque nós estamos, a pirâmide brasileira a faixa etária está desaparecendo. Ou é agora, ou não vai ser depois. Esse é o momento. O presidente Lula fala muito, né? E tem falado desde a campanha nesse projeto de neoindustrialização do Brasil, né? Como é que a senhora percebe isso e como a comunidade científica, né, como um todo, enfim, os pesquisadores, toda a academia toda pode se inserir nesse processo, não somente a reboque, mas também dando linha para o que pode ser o desenvolvimento do país no setor? Olha, eu não gosto do nome neo, porque parece que não sobrou nada, mas tudo bem, seja o nome dado, sou favorável. Não existe um país que se industrializou e que depois é que foi investir em ciência. Eu quero lembrar isso. Não existe um país que se industrializou e depois foi cuidar da educação. Então, o Brasil tem que lembrar isso. Então, colocando tudo isso no contexto, nós, da sociedade civil, né, ABC, SBPC, somos totalmente favoráveis. E a gente consegue entender a necessidade de determinar áreas, porque o Brasil tem que ver aonde estão as suas maiores capacidades e aonde que ele pode competir nesse mundo globalizado. Então, eu vou dar alguns exemplos tirados ao acaso. Tá? Por exemplo, na área de segurança alimentar, como também na área de segurança hídrica. São duas áreas que o Brasil é fronteira. Hoje, agora, precisa investir, porque os outros países estão investindo nisso. Eu estive recente na China
E a gente viu o que eles estão fazendo em relação à agricultura, em relação à pecuária, no caso, a de suínos. Então, nós temos que investir. Sem ciência, o agronegócio não vai andar para frente, porque o mundo vai estar de olho em saber se a gente desmatou para gerar aquele recurso de alimento, ou aquela água que está sendo ir para a capacidade de água para aquela irrigação. Então, precisa de muita ciência. Outra área grande é energias renováveis. O Brasil é o primeiro, isso às vezes os brasileiros não têm noção. Foi o primeiro país do mundo a ter uma fonte de energia renovável usada como combustível. Né? Foi depois, os Estados Unidos, como sempre, tenta dizer que não, que nós estamos pegando a área de plantação de alimentos. Quem está fazendo isso são eles, que estão fazendo o álcool do milho. O Brasil é da cana. E mais, nós conseguimos, já na fase de indústria, o álcool de segunda geração. Então, isso é um debate per si. As energias renováveis, o sol, se olhar, em pouco tempo, o que nós temos de fazendas solares e o que nós temos de energia eólica. Tá certo? Então, temos muitas coisas que valem a pena e devem continuar. Agora, nós também temos que ver na manufatura. Eu fico um pouco chateada quando eu vejo o tempo que nós e quanto que a gente já investiu na chamada indústria, né, a das casas, a branca lá, e ainda os preços estão absurdos e as técnicas não estão as mais atualizadas quando você olha o que tem no exterior. Como também em carros automotivos, em ônibus. Quantos ônibus a gente está tendo já com energia renovável? Quantos caminhões? Quando eu ando aqui na cidade de São Paulo, quando eu vejo a poluição e caminhões jogando aquele combustível fóssil no meu nariz direto, aquela pretume que sai, eu me pergunto onde é que está a tecnologia, como é que a gente ainda não mudou isso? Então, isso é uma coisa que nós poderíamos. E, além disso, biodiversidade. Uma biodiversidade sustentável e que tem que ser social. Não adianta você querer fazer uma bioeconomia sem olhar o ambiente, a comunidade que está no entorno. Você tem que incluir. Se não fizer isso, não vai dar certo. Tem que ter esse diálogo e para cada área vão ser produtos e soluções diferentes. O governo fala também muito, né? Tem falado na transição ecológica, né? Que tem muito a ver com várias coisas que a senhora falou aí, né? Com segurança hídrica, alimentar e também com mobilidade e energia. E, mais uma vez, a ciência tem muito a dizer nesse quesito, um país que já é vanguarda, né? Como a senhora falou, há muitos anos, né? O país é vanguarda e, às vezes, eu acho que o país se esquece disso, né? Quando eu olho, e aí, de novo, viu, Maurício, eu estou sempre, chamam para falar, não é a minha área de trabalho, isso daí é estudos que eu estou fazendo tá certo? Eu trabalho biologia molecular, celular, outras coisas. Mas, como presidente da ABC, você tem que estudar sobre vários temas, e a academia estuda com vários acadêmicos e não acadêmicos, vários desses temas, criando documentos. Mas, quando eu fui olhar no último ano,
As 10 empresas maiores do país me assustou, Maurício. Eu não tenho nada contra banco, mas 5 ou 6 são bancos, que eu acho ótimo, mas eu quero entender o banco, o que ele está revertendo de tecnologias, tirando o Pix, né? E que é fantástico, maravilhoso, mas eu quero entender a empregabilidade, quanto que isso está se transformando em divisas. Aí está lá a Petrobras, está a Vale e vários da área da saúde e a Ambev. Então, aonde está a ciência? Então, entendo essa neoindustrialização que o governo está apontando como fundamental. Nós chegamos a ter 33%, 34% do PIB dependente da indústria. E hoje é 11%. Então, o Brasil não tem mais tempo para pensar o que ele quer ser quando crescer. Eu acho que não é nem um jovem, é um senhor já de 524 anos quase, né? Que tem que dizer, é agora, principalmente, que o país está ficando velho. E ele vai ter que dar solução para esses velhos, que lutaram para manter esse país vivo durante a sua juventude. E os jovens têm que estar no século XXI. A educação tem que ser atual. Não adianta dizer que não serve a inteligência artificial. A inteligência artificial veio para ficar e ela pode ser um grande parceiro. Você tem que definir os limites da ética, tá certo? Educar. Como é que a nossa sociedade vai estar daqui 10 anos? E a juventude brasileira, a gente tem assim, no mundo científico, entre os jovens cientistas, pesquisadores, a massa crítica e criativa é muito importante no país, né, professor? Nós tivemos, por exemplo, esse ano também, teve a atualização do ranking lá de inovação, né, e o Brasil voltou a figurar entre os 50, mais precisamente na 49ª posição. Eu queria que só comentasse um pouco isso demonstra que a gente tem de onde tirar, digamos assim, né? Primeira coisa foi o seguinte, quer dizer, houve um trabalho de juntar dados, que os dados o Brasil também não estava coletando da maneira como devia. Então, houve um esforço por parte da indústria de dialogar e entender como é que se faz o Global Innovation Index. Agora, onde a gente é reprovado? Que isso vale a pena um dia vocês fazerem uma entrevista e colocar, porque eu fico sempre lendo aquilo. Dificuldade de abrir negócio e de fechar negócio. O Brasil está lá embaixo. Que mais? Na relação, facilidade da relação universidade com a empresa. Embora a gente tenha a emenda constitucional 85, embora a gente tenha a lei 13.243 e a regulamentação dessa lei, nós, na universidade, somos reféns da interpretação de procuradores. Então, é um negócio que impede que essa parceria vá para frente. Tudo isso entra nesse ranking. Então, ou a gente decide de fato e junta todo mundo, os 3 poderes, e diz, isso é relevante, vamos fazer, ou nós vamos patinar para trás. Né? E uma coisa que eu queria comentar, se você me permitir, que a gente sempre olha, né, Maurício, o executivo, o que o executivo está fazendo, a gente tem que olhar também o legislativo. Porque não se esqueça, isso eu não perdoo. Porque nós poderíamos estar com muito mais recursos para a ciência se a Câmara não tivesse voltado as costas para nós. Porque todas
todos os ministérios que tinham ciência envolvida estariam fora, a área da ciência, do teto, chamado teto de gastos. No entanto, quando no Senado foi aprovado, quando voltou para a Câmara, se votou contrário. Então, votou contra o próprio país. Então, muitas vezes, as pessoas não acham, põem a culpa toda sempre no executivo. Nós temos 3 poderes. E os 3 são relevantes se você quer ter uma economia de fato e uma ciência de fato pujante. É muito pouco recurso, mas para a área teria um impacto muito grande. Então, não adianta colocar, não, nós temos o FNDCT. Só o FNDCT não vai fazer um milagre. Precisa ter uma decisão dos 3 poderes. O poder judiciário tem que olhar no sentido não de fechar olhos, mas não, quando a gente fala facilitar, alguém já acha que é dar um jeitinho. Não, siga o que está escrito na lei. Não pode ter uma interpretação para A e uma outra para B, da mesma lei, da mesma regulamentação. A mesma coisa tem que ter com o Congresso Nacional e com o Executivo, e um arcabouço de diálogo entre todos os estados da federação. Professora, uma outra coisa marcante ao longo desse ano de 2023, né, que está se encerrando, é que o Brasil buscou, né, conseguiu, em muitos casos, recuperar a sua imagem internacional. Né? Isso se deu, sobretudo, na questão ambiental. Né? Tivemos a COP28 finalizada recentemente em Dubai, né? Mais uma vez o presidente Lula esteve presente. Enfim, existe esse movimento de restauração da imagem do país, digamos assim. Eu sei que a senhora esteve na Índia, no encontro da S20, e queria que a senhora falasse, primeiro, explicasse em poucas palavras para quem nos assistindo não sabe o que é S20 e como é que o Brasil está sendo visto, se é que chegou a perder prestígio na comunidade internacional, se ele está sendo recuperado também, como é que está essa relação da ABC com a S20, enfim, a nossa relação da comunidade científica em termos internacionais. Olha, a relação do Brasil com a comunidade internacional da ciência, né, é muito boa. Apesar de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, a comunidade acadêmico-científica ficou chocada com o que nós passamos, mas continuou acreditando na ciência brasileira, tá certo? Independente do... Agora, o S20 o que é? Ele corresponde ao grupo das academias de ciência do grupo do G20. Ele é um movimento da sociedade civil. Então, ele não está no track, no fluxo de Estado, mas da sociedade civil. E é muito importante que esteja no fluxo da sociedade civil, porque senão fica só uma discussão de governos. Sem ouvir a sociedade civil, fica difícil tomar rumos. E eu estou envolvida nisso já há alguns anos. Quando eu era vice-presidente da ABC, na gestão do professor Luiz Davidovich, e agora na gestão minha como presidente. Então, nós tivemos, ao longo dos últimos 4 anos, agora o Brasil é o 5º, nós tivemos a Arábia Saudita presidindo o G20, tivemos a Indonésia, tivemos a Itália, tivemos a Índia e agora o Brasil. O que eu posso te dizer é que o S20 da Arábia Saudita trouxe de volta a discussão, estava no meio da pandemia, da saúde única. E isso tem sido uma constante em todos os S20 seguintes. E tem sido uma discussão constante entre governos. Então, está entrando, está capilarizando. Né? Porque
Uma coisa é você propor, a outra coisa é aquilo ser adotado. E quando, fala para a gente saber, professora, quando vai acontecer o próximo encontro aqui no Brasil? Ele começa agora em janeiro. Nós vamos ter 5 eixos para discussão, que vão desde pobreza até inteligência artificial. Por exemplo, transição energética é um dos eixos que nós vamos estar discutindo. E quais são os modelos dessa transição, como atingi-los, e ver as diferenças entre os diferentes países. Você vê, você colocou a COP, né? Nós, Brasil, está defendendo a floresta, mostrou que veio para a defesa da floresta, que é energia sustentável, mas o Brasil também entrou para a OPEP. Está errado o Brasil? Eu acho que não. Porque a transição não é hoje. Por isso que eu não gosto de. Eu acho que o termo transição é o melhor, que mostra que é algo que vai estar acontecendo. Em algumas coisas a gente pode fazer mais rápido, em outras não tanto. O que não quer dizer que você possa esquecer a ciência. Então, se o Brasil for, de fato, explorar o equatorial, né, tem que olhar muito o que a ciência está dizendo e quais são os modelos e como que isso vai ser feito. Então, não adianta proibir. Você tem que trazer e exigir dados científicos que comprovem ou que demonstrem como que aquilo pode ser feito. A ciência veio para ajudar. Ela tem que ajudar em cada ponto, né? Vai ter outras discussões que nós não vamos poder estar discutindo no S20, mas que é o que está acontecendo no mundo todo, né? Chips virou a coqueluche. E depende de lítio. Lítio depende de mineração. Então, se você olhar, não está em transição energética. Por que ninguém está falando disso? Você percebe? A sociedade hoje é dependente da ciência. Por isso que eu fiquei muito chateada quando o Congresso, não o Congresso, a Câmara virou as costas, porque não percebeu que a ciência pode ajudar. É isso, gente. A gente conversou aqui com a pesquisadora, cientista, professora Eliana Nader, é um papo muito legal. Presidente da Academia Brasileira de Ciências. Se você gostou dessa entrevista, não sei que gostou, deixa o like, assina o canal, né? E também aproveita o Natal aí para assinar a Carta Capital. Nós temos ofertas da versão eletrônica, da versão impressa. E, professora, antes de terminar, quero deixar um abraço afetuoso aqui de toda a equipe e terminar com uma pergunta assim, mais singela. Eu reparei nas últimas pesquisas de opinião que o cientista, a profissão de cientista, ela consta na preferência do povo brasileiro como entre as mais confiáveis junto com o professor, né? Olha, eu fiquei lisonjeada, de verdade. Falei, olha, estamos no caminho certo. Estamos mostrando para a sociedade o valor da ciência. Agora, temos que convencer uma parte pequena da sociedade, que é a que decide, né, os investimentos. E aí, eu diria o seguinte, para esses que colocaram, né, a ciência como extremamente relevante, eu diria para eles prestarem atenção. Quando eles votam, todo mundo tem uma tendência a olhar para quem ele vai votar, para prefeito, governador e presidente. Eu diria, preste atenção em quem você vai votar para vereador, para deputado e para senador. Porque ao votar nessas pessoas, você está dando uma autorização para ele falar em teu nome. Então, veja bem se o que ele vai fazer é o que você quer, né, para o Brasil. A esses que acharam que nós, cientistas, professores, somos confiáveis, eu diria,
Obrigada, mas preste atenção, porque essas pessoas é que vão decidir se ciência vai ser importante para o desenvolvimento social sustentável do país.